Nesse vídeo eu vou falar sobre o comportamento do narcisista em relacionamentos e você vai entender o porquê eles têm dificuldades em manter relacionamentos saudáveis. Afinal, por que o narcisista enjoa das suas vítimas tão fácil? Eu vou trazer motivos por trás do cansaço e do constante desejo de atrair novas fontes de atenção e suprimento aí do narcisista, certo? Então fica até o final, porque o vídeo hoje vai estar bom, hein? Um conteúdo top, fica até o final desse vídeo e se inscreve por gentileza. Você que não é inscrito ainda, tem muita gente que está vendo os nossos vídeos não é inscrito. E isso atrapalha um pouco o nosso trabalho aqui. Se você se inscrever não custa nada, mas vai ajudar o crescimento do nosso trabalho. Se você deixar o like, esse vídeo também se espalha para todo mundo. E vamos se ajudar. Eu quero ajudar você trazendo conteúdo. Você pode retribuir deixando teu like e se inscrevendo no canal. É gratuito, é fácil e rápido, tá bom? Vamos para o conteúdo? Bom, gente, eu quero começar abordando o seguinte tópico: narcisismo e transtorno de personalidade. O narcisismo é um transtorno de personalidade que afeta a maneira como uma pessoa se relaciona com os outros. Ao contrário de pessoas sem o transtorno, os narcisistas não experimentam emoções e a empatia também não existe na vida de um narcisista. Outra coisa que eu quero abordar, a falta de empatia e o afeto natural. A essência do narcisismo reside na ausência da empatia e do afeto natural. O que isso significa? Significa que o narcisista não consegue se colocar no lugar dos outros, nem experimentar sentimentos genuínos, como por exemplo o amor. Isso contribui para a instabilidade e a falta de conexão nos relacionamentos. Outro ponto muito importante é a idealização inicial e a euforia. No início de um relacionamento, o narcisista pode ser idealizador, né, ser parceiro, né, no sentido de uma euforia semelhante quando você adquire algo novo. Só que isso passa rápido, é muito temporário. E uma vez que o narcisista vê o parceiro como um objetivo que atende às suas necessidades, ele logo desanima e já nem quer mais estar com a pessoa. O outro ponto que eu quero abordar é a dificuldade em manter relacionamentos. À medida que o narcisista começa a retirar o que deseja do parceiro, ou seja, sugar o parceiro, a novidade some. E ele começa a entrar no tédio e o desejo por novas fontes de satisfação. O narcisista ele não consegue formar vínculos emocionais que durem por muito tempo. Resultando isso em relações instáveis, relações que muitas vezes não faz sentido. Não faz sentido para ninguém, nem para a vítima e nem para ele. Outro ponto importante é a inveja e a raiva. Esses dois sentimentos, essas duas coisas fazem parte do narcisista. Quanto mais qualidades e realizações a vítima possui, mais inveja e raiva o narcisista sente. Isso acontece porque a vítima representa tudo que o narcisista deseja, mas não pode alcançar devido à sua natureza invejosa, à sua natureza raivosa. Também tem outro ponto importante, é a dinâmica de controle e manipulação. O narcisista ele procura controlar e manipular a vítima, sabe, minando a sua autoestima e sua autonomia. Isso acontece quando o narcisista busca satisfazer seu desejo de ser superior e inflar o ego dele. Então acontece muito, o relacionamento se torna um caos. E o outro ponto para a gente finalizar aqui é o fim do relacionamento e o ciclo de abuso. Quando a vítima não serve mais às necessidades aí do narcisista, ou seja, a vítima não tem mais interesse, ele descarta. O narcisista deseja ferir e diminuir a vítima sempre, o que vai trazer para ele uma certa sensação de poder. Esse ciclo de término e retorno pode continuar infinitamente, sabe? Às vezes a relação não acaba por acabar. Ele faz isso para machucar a vítima, para depois ele voltar, manipular, depois ele termina de novo, machuca, volta e vira um ciclo terrível, interminável.
Então eu quero que você entenda, o comportamento do narcisista em relacionamentos é impulsionado pela sua incapacidade de sentir empatia e amor. O narcisista não ama, não ama. Então ele deseja constantemente satisfazer só o ego dele. A busca por novas fontes de satisfação, a inveja, a manipulação, isso são características que fazem parte do padrão de comportamento do narcisista. Então é importante reconhecer esses padrões e buscar, gente, buscar ajuda para romper o ciclo de abuso e recuperar a sua autoestima, a sua autonomia que ficou jogada lá atrás. Se você se encontra em um relacionamento com um narcisista agora, por exemplo, eu acho interessante você se afastar e começar a ter cuidado pessoal, cuidar de você, né? Se libertar desse padrão prejudicial de relacionamento. E veja bem, quando eu falo se libertar desse padrão, eu quero dizer o seguinte, que muitas pessoas elas saíram de um narcisista e pelo caminho encontraram outro narcisista e foram assim várias vezes um ciclo vicioso na vida. Então é preciso a pessoa se libertar disso. E como vai se libertar? Padrões mentais. Tá tudo na mente da pessoa. A pessoa ela atrai esse tipo de narcisista, esse tipo de ser humano, que acaba fazendo sempre as mesmas coisas. Padrões de comportamento que precisam ser quebrados e modificados. Eu até estou pensando realmente em criar alguns áudios de programação mental para ouvirem, né, enquanto estiverem deitado, dormindo, em casa, enfim, as pessoas que acompanham o nosso canal aqui, para reprogramar a mente realmente, para não atrair mais narcisistas. Então eu quero saber a sua opinião. Você acha interessante ter áudios de reprogramação mental para atrair relacionamentos que sejam saudáveis e afastar, no caso, narcisistas? Se você acha interessante, eu posso criar um treinamento em áudio para você adquirir, enfim, né? Você trabalhar essa parte da sua vida. Eu estou tendo algumas ideias aí e eu gostaria de saber a sua opinião, por gentileza. Deixa aqui nos comentários se você acha interessante, se você acha que ia contribuir aí para o seu crescimento, para a sua libertação, né, do narcisista. Tá bom? Combinado? Comenta aqui, por gentileza. Um grande abraço para você. Tem os nossos e-books também aqui na descrição e até o próximo vídeo.